Olá, meus amores! A paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui hoje com uma gravação muito especial, mas muito especial mesmo. Esse mês nós sabemos que é uma data importante, um mês importante que comemora o Dia das Mães, isso mesmo. Então é uma data especial. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Já tem mais de um ano esse canal e eu queria deixar aqui um pouquinho do meu testemunho que favorece a esse dia tão especial, o Dia das Mães. Eu não sei se a sua mãe está viva, se você conhece a sua mãe, onde a sua mãe se encontra no momento. Eu não sei o que tem passado no seu coração, se você já perdeu ela. E nesse dia traz lembranças difíceis, traz dores difíceis. Mas eu quero dizer que ainda tem muita gente que te ama, que você possa lutar e permanecer por essas pessoas que estão ao seu redor, que te amam. Também quero desejar para você já um feliz Dia das Mães. Eu não sei qual momento, qual hora que você vai estar ouvindo esse vídeo, vendo, mas eu já quero te desejar e quero te dizer: você é amada, preciosa do Senhor. O Senhor te escolheu para gerar, foi o seu ventre que o Senhor escolheu. E muitas das vezes isso é difícil a gente entender, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente foi um erro, né, de Deus, um erro dos nossos pais, que foi por um acaso, foi algo que deu errado, algo que deu ruim. Meu Deus, jamais. O Senhor, ele não erra em nada que ele faz. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele fala que desde antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já tinha nos projetado, ele já tinha nos escolhido, que nós viríamos ao mundo. Então nós não fomos um erro, nós não somos um erro. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu, Ele nos separou. Indiferente dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor nos escolheu e que nós podemos ter essa convicção que somos escolhida do Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui para vocês, hoje eu tenho 36 anos, me chamo Michele, né? Todos já conhecem. E 36 anos atrás, no hospital aqui da minha cidade, moro aqui em Paranavaí. Há 36 anos atrás, a minha mãe de sangue, ela foi ali para me ter. Só que a minha mãe, ela escondeu a gravidez dela todinha. Ela amarrava a barriga dela. Ela passou por um processo muito difícil. Você imagine 9 meses escondendo uma criança. A barriga crescendo. Mas ela teve os seus pais, que eram muito difíceis na época. E naquela época, quando a filha aparecia em casa sem, né, grávida, sem o marido, colocava a criança e o filho para fora. E nesses 36 anos atrás, dentro desse hospital, a minha irmã, que é a minha irmã de consideração, ela tinha acabado de perder os seus 2 filhos gêmeos. E essa história todo mundo ficou sabendo no hospital, de uma mãe que estava tendo seu bebê e que ela não poderia ir embora com essa criança, que ela não queria essa criança de maneira alguma e ela precisaria doar essa criança para alguém, ou se não, caso contrário, ela ia ter que fazer uma loucura, né? E a minha mãe, que é a minha mãe biológica hoje, que me cuida, que cuidou de mim, ela fica sabendo dessa história dentro do hospital e ela chega diante da minha irmã e fala para minha irmã, fala: filha, adota essa criança para você, pega essa menina. E a minha irmã já estava muito fragilizada por tudo que passou, por ter perdido seus gêmeos, por ter chegado ali grávida, por ter criado uma expectativa, ter gerado e ter saído dali frustrada. Então ela estava num momento muito delicado da sua vida. Mas a minha mãe biológica, ela achou que a minha presença na vida dela ia suprir a perda dos 2 filhos. Mas a minha irmã decide
me levar para casa, me decide fazer, né, assim, uma experiência. E no segundo dia eu já saio do hospital ali no braço delas, né? Eu saio com roupinha de homem, mantinha de homem, porque a minha mãe, ela não pôde levar nada. Então eu saí dali com tudo dos filhos da minha irmã. Só que chegando ali também, a minha irmã teve um pouco de dificuldade para me criar. A minha mãe me conta que eu chorava muito e isso incomodava muito ela. Porque o processo não era para ela, o processo era para minha mãe biológica, o propósito era para ela. Mas o Senhor, ele trabalha, ele é o Deus que às vezes a gente não entende, mas que ele faz com toda a circunstância a gente vai parar no lugar certo, no momento certo, com a pessoa exata. E minha mãe me pega dos braços da minha irmã, me leva para casa e começa a cuidar de mim. E cuida até hoje, né? Graças a Deus. Só que os anos passaram e por algum tempo da minha vida eu me sentia também revoltada, me sentia um sentimento difícil de explicar, né? Principalmente quando era a data do aniversário, eu sempre lembrava e doía muito. Por que ela me deixou? Por que ela me abandonou? Porque a minha mãe biológica, ela desde pequena eu cresci sabendo que eu era uma filha adotiva. Ela nunca escondeu de mim da onde eu vim, como aconteceu, um papel que constava o nome da minha mãe, ela nunca escondeu nada, ela sempre deixou isso muito claro para mim. Só que os anos foram passando e quando eu tive o Pedro, me tornei mãe, veio um sentimento, mas quando eu venho gerar a minha filha e quando chega o dia do nascimento dela, eu me vi no lugar dela e me vi na minha filha. E foi uma dor muito grande de você ter que pegar a sua filha e entregar a ela. Aquilo ali me doeu muito. Aquilo ali me gerou assim um incômodo muito grande que eu não entendia. E começou a doer isso dentro de mim e eu tomei a decisão de procurar a minha mãe, saber quem era. E eu fui até um amigo que era advogado, ele preparou uns papéis para mim e falou: Mi, você pode ir lá no fórum, você vai ter acesso, isso é um direito seu. Passei por psicólogo, tudo, consegui o nome dela, o endereço, tudo onde ela morava. E eu liguei para ela, me apresentei. Só que ela foi muito fria comigo, assim, ela não demonstrou nenhum interesse no momento. Mas aquele sentimento era, assim, muito vivo dentro de mim, de querer me aproximar dela. E a gente conversou, a gente foi se entendendo, ela foi me explicando que ela me deixou devido aos pais serem muito difíceis, ela não poderia criar eu sozinha, ela não poderia ir pra rua, só eu e ela pra rua, íamos as duas passar fome, o meu pai não quis me assumir. E ela me explicou tudo, ela me explicou que certo momento da vida dela, quando estava muito difícil, ela entrou dentro de uma igreja evangélica, ela me entregou para o Senhor, me entregou no altar. E isso me fez muito bem na minha vida, me ajudou muito a entender. Só que há 4 anos atrás, o Senhor permite que a minha mãe biológica, ela passe mal e ela tem um AVC. E o Senhor permite que a minha mãe, ela esteja hoje numa cadeira de roda. E no começo eu não entendia, né, o porquê. E eu questionava muito o Senhor e falava: Deus, por quê? Uma mulher tão boa, uma mulher que cuidou de mim, uma mulher que me deu vida. E eu queria poder estar no lugar dela por certo momento, não queria ver ela naquela situação. Porque a minha mãe sempre foi minha companheira, a gente sempre foi muito unida. Eu sempre respeitei muito a minha mãe, eu sempre tive muito carinho. Eu nunca fui tratada com nenhuma indiferença, pelo contrário, eu sempre fui a mais mimada dos meus irmãos.
Mas quando isso vem acontecer na minha vida, eu entendi o propósito, eu entendi o porquê lá atrás foi necessário aquela mulher ter deixado aquela criança no braço daquela família. Porque o Senhor conhecia o coração da minha mãe biológica. O Senhor conhecia o quanto ela era generosa para cuidar de mim. Mas o Senhor também conhecia o coração da minha outra mãe, que ela não poderia cuidar. Então o Senhor uniu um propósito há 36 anos atrás, de uma mãe que não podia cuidar da sua filha e de uma filha que precisava de uma mãe e de uma mãe que ia precisar de uma filha. Por isso que eu digo para você, antes mesmo que nós fomos gerados, o Senhor já sabia o que ia acontecer na nossa história, na nossa vida. O Senhor sabia que depois de algum tempo, quando eu tivesse 32 anos, essa mãe que me criou, essa mãe que sem saber o que eu me tornaria, como muitas das vezes as pessoas falavam, como pôde você ter adotado uma criança, você tá criando uma cobra, vai chegar uma hora que ela vai te picar, ela pode ser... eles julgavam que eu ia ser uma pessoa ruim, mas o Senhor escolheu a pessoa certa, o Senhor sabia do coração da minha mãe. E eu digo pra você que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Seja qual for sua religião, seja qual for o seu testemunho, seja o que for que você esteja passando, seja uma semente boa ou seja uma semente ruim, nós vamos colher, vai chegar a lei da colheita. E essa minha mãe biológica, ela sem se importar, ela decide me adotar, ela decide cuidar de mim. Ela decide o coração dela ser generoso, algo dentro dela é mais forte do que qualquer outro sentimento dela me levar para casa dela me cuidar. Mas o Senhor sabia que 34 anos depois ela ia estar numa cadeira de roda. Oh, aleluia! Tudo aquilo que ela plantou, aquele amor, aquele cuidado, ela ia ser retribuída. Ela ia ser cuidada, ela ia ser amada. Eu falo que hoje os papéis se inverteram, né? Hoje eu sou a mãe e ela a filha. É difícil, é doloroso, não é fácil. Porque é a pessoa que você ama, é a pessoa que você não queria, embora ela não esteja nenhuma dor, embora você olha pra ela e você fala, não acredito que ela tá numa cadeira de roda. De tão linda, de tão bem cuidada que ela está. Hoje ela tem 80 anos. E eu quero te dizer, através desse testemunho, que o Senhor, Ele nos ama. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a sua mãe. Eu não sei onde ela está. Eu tomei a decisão de procurar a minha mãe, já tem algum tempo atrás que eu procurei ela. E eu decidi perdoar, eu pedi perdão pra ela, falei, me perdoa todo o mal que eu causei na sua vida. Porque eu sei que ela queria também ter ficado comigo nos braços, mas eu sei que o Senhor tinha um propósito pra minha vida, que era estar com essa família, que essa mulher de um coração tão generoso precisava de uma criança depois de tantos anos para cuidar dela. Porque ela plantou uma semente. Ela plantou amor, carinho, ela limpou, ela trocou, ela deu remédio, ela fez tudo que ela podia por mim. E hoje eu posso retribuir. Hoje eu deito, levanto, troco, limpo, dou banho, faço tudo. Tudo que ela fez por mim, hoje eu posso retribuir por ela. Mas eu procurei a minha mãe também e pedi perdão para ela por tudo que eu causei na vida dela. Ela é uma pessoa hoje que ela não é casada, ela só teve eu de filha.
O dia que a minha mãe teve o AVC foi o dia que a minha avó morreu, a mãe dela. E ela é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não se perdoa. O Senhor perdoou ela, eu perdoei ela, mas ela não se perdoa pelo que ela fez. Eu queria que a nossa história tivesse sido diferente, sim, porque eu procuro ela mais uma vez, eu tento, né, me reconciliar, mas mais uma vez ela decide mais uma vez virar as costas, né? Mas amém, eu a amo do mesmo jeito. Mas o que eu quero te passar diante do meu testemunho, que seja a melhor filha que você puder. Eu digo pra todos, um dia se a minha mãe faltar na beira do caixão, eu não vou ter remorso de arrependimento que eu poderia ter feito algo a mais por ela, porque todos os dias eu levanto e vou e cuido da minha mãe. Todos os dias. Às vezes com dor, desanimada. Às vezes eu deixo tudo pra trás e vou. Porque é o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Foi o Senhor. Ela plantou. Por isso eu falo pra você, eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje. Como você tem tratado a sua mãe, aonde ela está. Eu digo pra você, perdoa. Procura ela, não deixa mais um ano, mais um Dia das Mães passar. Porque às vezes as pessoas decidem comemorar só no dia 11 de maio, que vai ser o Dia das Mães. Não, o Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de te amar quem te amou. E eu quero te dizer, não importa se sua mãe não quis você, aonde você nasceu, a forma que você foi gerada. Eu quero te dizer, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Deus, antes de colocar você no ventre, o Senhor ele já tinha um propósito para sua vida, que você nunca possa esquecer isso. E eu quero deixar aqui, não importa se sua mãe bebe, fuma, não importa quem a sua mãe é. O importante é você perdoar, é você amar. Então que você possa fazer isso enquanto é tempo. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Hoje a minha mãe é mimada, ela é amada. Por quê? Porque ela foi o que ela me entregou. O que ela me entregou, ela tá recebendo hoje. Então eu quero te dizer, se você não conversa com a sua mãe, se você guarda mágoa, rancor, se ela falou algo. Claro que às vezes a gente fala algo, faz algo errado, mas o Senhor ele nos perdoa. O Senhor ele nos perdoa. O Senhor ele é bom, todo tempo ele é bom. Decida recomeçar a sua vida, decida deixar o passado para trás e recomeçar tudo novamente. O Senhor ele nos dá oportunidade. O Senhor deu oportunidade para minha mãe de sangue me conhecer, ver os meus filhos, ver a minha família. Só que infelizmente foi uma escolha dela. Ela não quis contar para os familiares, ela não quis assumir tudo aquilo que o Senhor deu para ela. E foi uma escolha dela e tudo bem, não tem problema. Eu continuo amando ela lá, eu aqui, mas o Senhor me deu uma mãe que cuidou de mim, uma mãe que me protegeu. E hoje, por mais que seja difícil o cenário, eu posso retribuir. Muitos olhavam e diziam, será que ela vai honrar a mãe dela e o pai dela? Porque é minha mãe e meu pai. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu honro meu pai e minha mãe, com muito amor e com muita alegria. Que nesse dia que você ouvir essa mensagem, decida perdoar, decida esquecer. Porque a dor é muito ruim, é algo que te deixa doente, é algo que te deixa em dúvida. Às vezes você carrega algo, ela não me ama. Ninguém pode dar o que não recebeu. Nós só podemos dar o que recebeu. Como eu te disse, o que a minha mãe me deu? Amor, carinho.
O que ela me deu, eu retribuí. Mas a minha outra mãe, ela não teve isso. Ela não teve para me dar. E eu não posso cobrar dela e tá tudo bem também. Então que hoje, através desse vídeo, desse testemunho, você possa perdoar quem te feriu. Que você possa decidir ser uma mãe melhor. Indiferente de como seu filho tá drogado, prostituta, doente, eu não sei qual é a sua situação, mas que você decida amar e que você possa entender o que você planta, você vai colher. E que você possa escolher a boa semente, aquela que vai frutificar. E para você que às vezes vai ouvir esse vídeo, que você é filha, mas ainda não é mãe, decida ser mãe. Se o seu ventre ainda não frutificou, eu declaro sobre a sua vida que você vai frutificar. Você vai ter esse privilégio de ser mãe, porque é a melhor coisa do mundo. Por mais que eles dão trabalho, nós o amamos, nós nos protegemos com maior amor e maior carinho. Eu desejo a todas as mães que vão ouvir esse vídeo que Deus abençoe sua vida, que você nunca desista da pessoa que você ama, que você nunca desista da sua mãe, que você nunca desista, mãe, da sua filha e do seu filho, porque foi um presente de Deus que o Senhor deu para nós amar, cuidar e proteger. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração, que esse testemunho ele possa tocar no seu coração e que ele possa te incomodar e que você decida hoje perdoar. Decida esquecer o passado, porque não há mais tempo para o passado. Decida no dia de hoje, quando você ouvir passar um Dia das Mães, convidar ela para tomar um café, comprar o presente. Decida fazer aquilo que ninguém está fazendo. Decida você fazer. Decida tirar essa mágoa, essa raiva. Decida perdoar. Mas minha mãe fez tudo isso para mim. E o que nós fizemos e Deus entregou seu filho por nós? Quem somos nós para não liberar o perdão? Nós não somos nada, nada. E o perdão ele é curador, ele é transformador. O perdão é libertador. Que você possa ficar com esse testemunho hoje. Que ele venha trazer paz. E que você possa procurar a pessoa que você mais ama e pedir perdão e se aproximar dela. Às vezes você não precisa pedir perdão de nada, mas você não visita sua mãe toda semana, você tá longe, você não se esforça para estar com ela. Deixa eu te dizer algo, não adianta quando chegar o dia que o Senhor recolher nós, a gente querer chorar, eu podia ter feito mais. Porque o Senhor, através desse vídeo, está falando comigo e com você. Faça tudo que você possa, que você pode hoje, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todas as mamães. Em nome de Jesus.